A imaginação, a base de tudo o que existe. Jesus disse: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. Aquele que fala está agora presente dentro de vós. Quando ele despertar, ouvireis estas palavras e descobrireis que são as vossas palavras. Esse alguém é a vossa própria e maravilhosa imaginação humana. Esse alguém é Deus. A imaginação é a base de tudo o que existe. O que agora se prova verdadeiro, no que nos diz respeito, já foi apenas imaginado. Pense em algo no mundo que para você é real, que não tenha sido primeiro imaginado. O segredo de imaginar é o segredo de Deus. O segredo de imaginar é o maior de todos os problemas para cuja solução todos deveriam aspirar. Porque o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo residem na distante solução deste mistério. Posso familiarizá-los com ele, e então deixá-los com sua escolha e seu risco. Porque tudo no mundo é criado por este poder. Ele disse: Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo, e ninguém pode livrar da minha mão. Eu crio a luz e faço a escuridão. Eu crio a desgraça e faço o bem-estar. E eu, sim, eu sou ele. E não há outro Deus além de mim. Essa é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Existem segredos para este poder, e você e eu, por meio da experimentação, tentamos descobrir o segredo. À medida que descobrimos o segredo de imaginar, estamos descobrindo o segredo de Deus. Deus e a imaginação humana são termos sinônimos, são intercambiáveis. Lemos que, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já obtivemos o que lhe solicitamos, sem restrições. Você pode sentar-se e comungar com o que talvez pense ser outro além de si mesmo. Mas como existem bilhões de nós no mundo e apenas um Deus, você pode se perguntar se Ele o ouviu. Mas se você identifica Deus com sua própria e maravilhosa imaginação humana, não tem dúvida em sua mente de que Ele o ouviu. Você consegue acreditar que sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus? Somos instruídos no Salmo 4. Comungai com vosso próprio coração sobre vossa cama e silenciai. Ele o ouve. Se você comunga consigo mesmo, mas consegue acreditar que comungar consigo mesmo é comungar com Deus? Se você assume que é aquele que gostaria de ser, consegue acreditar que Deus já respondeu à sua oração? Eu não espero, após uma certa concepção, que a criança nasça amanhã. A visão tem sua própria hora marcada. Ela amadurece, ela florescerá. Se demorar, então espere. É certa e não tardará. Uma criancinha leva 9 meses, um cordeiro 5 meses, uma galinha 21 dias, um elefante 1 ano ou mais. Mas toda concepção tem sua própria hora marcada. Ela amadurece e florescerá. Se, para você, parece demorado, espere, pois é certo e não tardará em relação à sua própria natureza. Ouse assumir que você é exatamente o que quer ser. Ouse assumir que está onde quer estar, mesmo que sua razão e seus sentidos o neguem. Se você fizer isso, funcionará? Não lhe custa 1 centavo para experimentar. É-lhe dito: vinde, comprai vinho, comprai leite sem dinheiro. Experimente. Tente provar que estou errado. Quando eu não tinha um tostão e desejava uma viagem que me custaria bem mais de $1000, ousei assumir que estava lá e vi o mundo a partir dessa suposição. Em vez de pensar nisso, eu pensei a partir disso. Quando pensei em onde eu estava fisicamente, em minha imaginação estava a 2.000 milhas a noroeste de mim. Então dormi nessa suposição e, de uma maneira que não planejei conscientemente, ela se desdobrou e essa suposição se solidificou em fato. É-nos dito: bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor. Em tudo o que faz, ele prospera. Não diz: se for bom para você. Você poderia escolher algo que pode ser horrível, mas ele lhe diz que seus atos imaginais são fatos. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo homem que olha com cobiça para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Ele nos diz que a contenção de um impulso não é suficiente.
O ato foi cometido no momento em que foi imaginado. Você pode contemplar as consequências e ter medo, e, portanto, não completar o ato, fisicamente, mas seu ato imaginal foi o fato. Ninguém pode impedi-lo de imaginar que você está seguro, mas você poderia dizer: não tenho dinheiro, estou além da idade de emprego, não tenho um parente rico que me deixará algo, e dar a si mesmo 1000 razões pelas quais não está seguro. Mas você pode imaginar. Quem pode impedi-lo de imaginar? Você ousa imaginar que é o que quer ser? Eu posso. Eu fiz isso inúmeras vezes. Fiz isso com sucesso por aqueles que amo profundamente, bem como por aqueles que não conheço. Também falhei muitas vezes, mas a falha está em mim e não na lei. Imaginação. Mas fé é a matéria da qual fazemos nosso mundo. É-nos dito que todas as coisas são feitas desta maneira. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e o que não é visto se torna visto. Quando me aproximo dele, devo acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que acreditam nele. Devo ter fé no ato imaginal, se eu imagino silenciosamente um estado, acreditando que estou em comunhão com Deus e que meu ato imaginal é o ato de Deus, os resultados me seguirão, pois esse ato imaginal foi causal no momento em que o fiz. Quando ele aparece em meu mundo, posso tentar rastrear o efeito até alguma causa física e dar todo o crédito a ela. Mas eu lhes digo que todo efeito físico tem uma causa imaginal e não física. Uma causa física apenas parece ser. É uma ilusão de nossa memória desvanecida, pois não nos lembramos de quando a imaginamos. Outro dia, meu dentista me disse de forma bastante inocente: quando vi sua boca e consertei este dente, disse a mim mesmo: este dente vai durar 13 anos. E durou 13 anos. Se ele tivesse dito apenas 25, mas não disse. Então, 13 anos depois, aquele dente de âncora saiu e, portanto, uma reestruturação completa de toda a minha boca foi necessária. Ele colocou isso em movimento. Ele não me contou. Não precisava me contar que foi o ato imaginal dele. Fui apenas a vítima de seu poder criativo. Não leve nada na brincadeira. Você está criando manhã, tarde e noite. Seus atos imaginais são os atos de Deus, porque sua imaginação é Deus. Deus de fato se tornou como você é, para que você possa se tornar Deus. Ele disse: eu te provei nas fornalhas da aflição. Por minha própria causa eu o faço, por minha própria causa. Pois como meu nome seria profanado, minha glória eu não darei a outro. A glória de Deus é o dom do próprio Deus, como nos é dito no capítulo 33 do livro de Êxodo. Farei minha glória passar diante de ti, e quando eu passar, a glória é equiparada ao eu de Deus, pois seu nome é Eu Sou, e ele não pode dar sua glória, que é ele mesmo, a outro. Ao se tornar homem, ele coloca o homem nas fornalhas. Se você ler a história com atenção, verá que ele tomou sobre si todas as suas enfermidades e suportou suas doenças. Quem sofre, você pode dizer: eu estou sofrendo. Isso é Deus, mas sou eu que sinto, não ele. Não existe um ele, seu nome é Eu Sou. Eu sinto a dor, eu sinto as enfermidades, eu sinto a doença. Isso é Deus. O tolo diz em seu coração que não há Deus ou Filho de Deus, que tu, ó imaginação humana, és toda uma ilusão. Mas eu te conheço, ó Senhor, quando te levantas sobre meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e nesta usina de ferro. Tu também sofres comigo, embora eu não te contemple. Então a voz responde: não temas, estou sempre contigo. Você consegue se afastar de imaginar? Se você adormecer agora e começar a sonhar, quem está sonhando senão a imaginação? Quando você acorda, ele ainda está com você, porque você ainda está imaginando. Pois eu sou a realidade chamada imaginação. Ele prometeu que se daria a você como se não houvesse outro, porque ao se dar a você, não há outro. Tudo no mundo é você mesmo projetado para fora, e você o manipula por meio de seus atos imaginais. Chegará o dia em que você se erguerá dentro de si mesmo. Você se erguerá de seu próprio crânio, pois esse é o único túmulo no mundo onde Deus está sepultado.
Quando você se ergue, você nasce, nascido não do sangue, nem da vontade da carne, a vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, você é autogerado. Deus gera a si mesmo em você, como nos é dito na Epístola aos Hebreus. Ele está trazendo muitos filhos à glória, mas os filhos são numerados. Cada criança nascida de mulher é esse filho de Deus, como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para os povos da terra, de acordo com o número dos filhos de Deus. Mas, você pode dizer, há 3 bilhões de pessoas no mundo. E daí? Eu os farei mais numerosos que as estrelas, mais numerosos que as areias da praia. Conte-os. Você não pode contar as estrelas, mas nas Escrituras, o segundo filho é representado por este número fabuloso. O segundo filho se desgovernou e gastou seu poder imprudentemente. Então, caindo em si, ele retornou a seu pai, que o abraçou e lhe deu a autoridade de si mesmo. Ele lhe deu o anel, a veste e o bezerro cevado. De fato, tudo foi dado àquele que saiu e depois retornou ao pai. Seu dom é o dom de si mesmo a você, o segundo filho que saiu. Eu te escolhi, em mim, antes da fundação do mundo. Deixe o primeiro filho reclamar. Ele reclamará e reclamará. Eu te servi e não me deste nada. Então ele disse, meu filho, tudo o que tenho é teu. A posse mais fabulosa do mundo não tem sentido, a menos que haja conhecimento dela e prontidão para usá-la. A menos que saíssemos para o mundo e usássemos mal nossa imaginação como fizemos, não poderíamos nos tornar conscientes de que é nosso poder criativo. Eu vi isso tão claramente uma noite. Estou em um campo fabuloso de girassóis. Cada girassol era um rosto humano, mas todos estavam ancorados na terra. Eles se moviam em uníssono, como uma orquestra. Se um sorria, todos sorriam. Se um se curvava, todos se curvavam e cada um fazia o que o todo fazia. Não vi um que os liderasse. Todos pareciam fazê-lo automaticamente. E eu senti que era mais livre, limitado como sou, do que todos eles juntos. Por mais belos que fossem, mas eles não haviam saído. Eu já fiz parte daquele jardim infinito, totalmente inconsciente do que possuía. E meu pai me escolheu nele antes da fundação do mundo, para que eu pudesse me tornar consciente de minhas posses. Tendo passado pelas fornalhas da aflição, ele desperta dentro de mim e então eu sei quem eu sou. No princípio, ele estabeleceu um padrão, e Cristo, o homem padrão, está sepultado em você. Quando este padrão se desdobra em você, ele se desdobra como você. E então você sabe que é o Senhor de que se fala nas Escrituras como Deus, o Pai. E, como meu dentista, você é um criador. Ele colocou tudo em movimento no dia em que disse a si mesmo, vai durar 13 anos. Eu verifiquei, foram 13 anos. Blake disse em sua maravilhosa Jerusalém, o que eu disse, o que eu fiz, todo-poderosas palavras humanas. Pois a palavra do homem é a palavra de Deus, e a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela deve cumprir o que eu propus e prosperar naquilo para o qual a enviei. O homem esquece sua palavra e, quando acontece, procura uma causa física. Ninguém pensa naquele momento em que a palavra foi proferida, pois a palavra avança e não pode voltar para mim vazia. Ela deve cumprir o que eu propus e prosperar naquilo para o qual a enviei. Posso ver meu pai agora, em 1919. Ele era um fornecedor de navios. Os navios traziam os rapazes de volta da Primeira Guerra Mundial e os capitães lhe contavam todo tipo de histórias. No jantar, ele dizia à minha mãe, teremos outra guerra em 20 anos. Será contra a Alemanha e o Japão. Ele não mencionou a Itália. E teremos novamente a América e a França como nossos aliados. No 1º dia de setembro de 1939, a guerra eclodiu. Exatamente 20 anos depois. Meu pai apenas repetiu o que tinha ouvido, mas eram suas palavras e ele acreditava nelas. Nossas manchetes, dia após dia, estão preparando o cenário para a confusão de amanhã. Há homens pagos para escrever manchetes alarmistas. Eles pensam que ajuda a vender jornais e não vai machucar ninguém. Não vai? Nós vamos cumpri-las.
Cumprimos todas as nossas palavras porque Deus e o homem são um. O homem é todo imaginação, e Deus é o homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. A palavra de Deus é a palavra do homem, e ela não pode retornar a ele vazia se ele a proferir com convicção. Imaginação, mais fé, são a própria matéria da qual moldamos nosso mundo. Você pode comungar consigo mesmo e ter a confiança de que ele o ouviu? Você sabe que se ouviu. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15, lemos: Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que obtivemos o que lhe solicitamos. Já o obtivemos. Pode aparecer esta noite, dependendo da semente que você plantou. Uma semente crescerá da noite para o dia, enquanto outras sementes levam um pouco mais de tempo, mas cada uma tem sua própria hora marcada. Você quer ser rico, saudável, feliz? Não importa o que você queira, tudo é possível. Eu lhe digo, sua própria e maravilhosa imaginação humana é imortal. Esse é o homem em você que não pode morrer, pois nada morre, tudo é restaurado. Mas chegará o dia em que você irá além da restauração e ressuscitará. Enquanto isso, não deixe de aplicar a lei. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor. Em tudo o que faz, ele prospera. Nomeie seu desejo e veja o mundo a partir dessa suposição, em vez de pensar nisso, e você o manifestará neste mundo. O homem, sendo todo imaginação, deve estar onde quer que esteja em sua imaginação. Se agora mesmo você está sentado em uma cadeira e decide estar em outro lugar, pode dizer se moveu por um quadro de referência. Se você se moveu, o que você vê? Se, em sua mente, você ainda está vendo o quarto, você não se moveu, pois o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Se você está em outro lugar, pense no seu quarto. Se você o vê de forma diferente, você se moveu. Deixe-me contar uma história de uma amiga minha. O nome dela é possivelmente o mais popular na América. O nome é Roosevelt. Ela era do ramo de Teddy Roosevelt. Apesar de seu nome, ela não tinha uma fortuna pessoal. Ela veio me ver um dia e disse: Neville, estou desesperada. A menos que eu alugue minha casa em Nova York, não podemos nos dar ao luxo de abrir nossa propriedade em Long Island. Eu disse: tudo bem, esta noite durma em sua casa em Long Island. Mas, ela disse, como posso dormir lá? Eu disse: você não faz isso fisicamente. Fisicamente, durma em seu apartamento em Nova York, mas em sua imaginação. Durma em sua casa em Long Island e pense em sua propriedade em Nova York, que está alugada. Eu farei isso, ela disse. E se alugar, eu te ligo. Eu disse: não há se nisso. O único se é se você fizer, então você me ligará. Na manhã seguinte, a senhora Roosevelt ligou e foi isto que ela disse: estou ligando de Long Island, onde dormi fisicamente ontem à noite. Fui diretamente para casa depois de sair do seu lugar e pouco depois de chegar, um agente ligou, pedindo para mostrar o apartamento. Um homem solteiro entrou, gostou, dinheiro não significava nada para ele, mas ele queria posse imediata. Então liguei para meu marido no escritório e nos mudamos ontem à noite. Certa vez, ela veio me ver por causa do filho. Ele havia voltado do Egito com uma barba enorme. Ela disse: Neville, estou tão envergonhada. Não quero ser vista com ele. O que devo fazer porque ele fica irritado e não faz nada que seu pai e eu sugerimos? Eu disse: como você se sentiria se o beijasse e ele não tivesse barba? Você beijaria seu filho, não beijaria? Então, coloque a mão no rosto dele e o beije. Sinta sua pele lisa, sabendo que ele não tem barba. Tudo bem, ela disse. Farei isso. Abri o jornal uma manhã e vi a foto de um grande casamento da moda. A senhora Roosevelt, seu marido, seu filho e a noiva desciam os degraus da igreja episcopal, e ele não tinha barba. Na próxima vez que ela veio me ver, eu a lembrei e ela disse: você sabe por quê? Eu disse: sim, eu sei por quê,
Mas você me diga, bem, a garota com quem ele se casou se recusou a ir em frente, a menos que ele se barbeasse. Ela viu o ato físico, mas não foi nada disso. Não há efeito natural com uma causa natural. Todo efeito natural tem uma causa imaginal. O natural apenas parece, mas é uma ilusão. Peço-lhes que levem isso a sério. Observem cada ato imaginal seu e não levem nada na brincadeira. Não expressem uma opinião que possa ser embaraçosa ou prejudicial a si mesmos ou a qualquer pessoa, mesmo que a razão dite, pois suas palavras são as palavras de Deus. O que eu disse, o que eu fiz, todo-poderosas palavras humanas. Rômulo Riqueza, ensino avançado da lei da consciência, palestras, seminários, consultoria online em chamada de vídeo, contato no WhatsApp, 85 9 94 20 43 81.